A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 2. A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Quinta-feira. A Palavra da Vida procede de Deus. Ler com oração. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Como já vimos, a vida eterna estava distante do homem e lhe era inacessível. Mas um dia, Deus enviou Jesus, que é a palavra da vida. A partir daí, bastava crer em Jesus para receber a vida eterna, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15. E ainda, em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Capítulo 6, versículo 47. No entanto, a liderança judaica não só não creu em Jesus, como também o rejeitou, perseguiu e, por fim, o matou. Capítulo 1, versículo 11. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porém aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, capítulo 3, versículo 36. O pecador tem sobre si a ira de Deus e está destinado à perdição, uma vez que já foi condenado, e só resta a execução da sentença. Somente quando cremos em Cristo e recebemos a vida eterna é que podemos libertar-nos da ira de Deus. Hoje nós louvamos ao Senhor, pois podemos desfrutar da palavra e da comunhão da vida. Precisamos valorizar mais isso. A palavra que recebemos é aquela que gera a circulação da vida. O viver da igreja, com a comunhão da vida, é um presente de Deus. A palavra estava no mundo, mas o mundo não a conheceu. O apóstolo João viu, testemunhou e anunciou a palavra da vida como o Evangelho. Quem cria na palavra anunciada pelo apóstolo João recebia Cristo como vida e se tornava filho de Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 10 a 13. E mais do que isso, tornava-se membro do corpo de Cristo, porque a palavra procedente do apóstolo o introduzia na comunhão da vida. De modo nenhum é por mérito humano, mas por ouvir a palavra do Senhor, crer nela e assim ser introduzido na comunhão da vida. Paulo disse aos Coríntios: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Pregar o Evangelho é exatamente pregar Cristo como a vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. Precisamos entender que somente a palavra da vida, que é a verdade, e o próprio Cristo procedente de Deus, é a vida eterna. Muitos cristãos conhecem as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e aprenderam a falar sobre a Bíblia. No entanto,
Nem toda pregação a respeito da palavra de Deus é vida. Se algum pregador usar sua própria sabedoria, eloquência ou técnica de persuasão para prender a atenção dos ouvintes, no máximo produzirá conhecimento bíblico. Somente a palavra da vida, que procede de Deus e não do homem, pode gerar algum efeito e produzir edificação. O apóstolo Paulo foi escolhido para ser o canal que fazia fluir a palavra da vida. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 9. Como Paulo pregava esse evangelho? Vejamos, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Versículos 2 a 3. Deus quer dar à igreja sua palavra, que produz um resultado, o crescimento de vida dos membros do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Por essa razão, o apóstolo Paulo decidiu não usar sua sabedoria para pregar aos coríntios, pois sabia que as palavras provenientes da sabedoria humana não são a palavra da vida que procede de Deus. Mesmo que fosse uma boa pregação, o resultado não seria vida. Quando procede de Deus, a palavra vem com poder. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.